On another love, all my tears being used. Gon Freaks, um dos protagonistas mais marcantes dos animes, nos conquistou com seu espírito indomável e coração puro. Ele foi a personificação da esperança, resiliência e juventude, mas ao longo de sua jornada, vimos que até mesmo as almas mais brilhantes podem ser consumidas pela escuridão. Hoje, vamos explorar como Gon sacrificou tudo, sonhos, amigos e até a sua própria identidade, em nome da vingança. Prepare-se para uma reflexão sobre perda, redenção e a luta interna que todos nós enfrentamos. Antes de se perder na escuridão, Gon era apenas um garoto da Ilha da Baleia, cheio de sonhos e fascínio pelo mundo ao seu redor. Seu desejo de encontrar Gin, seu pai distante, era movido por uma curiosidade quase infantil, mas também por uma vontade de provar que poderia ser como ele. No Exame Hunter, vimos um Gon que encarava cada desafio com determinação. Mas algo sempre esteve presente em sua personalidade, uma teimosia que o leva a desafiar limites mesmo quando isso colocava a sua vida em risco. Kaito não era apenas um mentor, ele era o elo entre Gon e Jin. Um lembrete constante do seu objetivo inicial. Quando Pitou brutalizou Kaito, Gon foi tomado por uma culpa devastadora. A perda de Kaito foi mais do que um golpe emocional. Foi o ponto em que Gon começou a abandonar a sua humanidade. Ele não podia aceitar a ideia de que, mesmo com todo o seu potencial, era impotente para proteger alguém importante. Essa incapacidade se transformou em uma raiva que o consumiu completamente. A cena em que Gon encontra Kaito gravemente ferido e quase sem vida é um dos momentos mais marcantes de Hunter x Hunter. Ao ver o seu mentor em tal estado, Gon fica paralisado, incapaz de processar a realidade diante a ele. A expressão em seu rosto transita da incredulidade para a culpa, à medida que ele percebe que não pode proteger a pessoa que tanto admirava. O impacto da cena é imenso, pois Gon sempre acreditou que poderia ser forte o suficiente para salvar as pessoas que amava. Ele sente uma falha pessoal profunda, como se sua força não fosse suficiente para evitar a tragédia. O luto começa a se formar nesse momento, mas ao invés de tristeza pura, Gon se encontra consumido por uma raiva avassaladora, algo que pode ser visto como uma forma distorcida de lidar com a dor da perda. O luto é um processo complexo e, em muitos casos, ele pode se transformar em raiva. Gon, em sua dor, passa de uma relação inicial de desespero para uma raiva insuportável. Ele não só perdeu o mentor, mas também perde a parte da sua inocência, sendo confrontado com a brutalidade do mundo dos caçadores. Para muitos, essa transição de luto para a raiva é um reflexo de como a perda pode afastar as pessoas de maneira inesperada, criando uma luta interna entre aceitar a perda ou tentar mudar o que aconteceu. A raiva de Gon não é apenas uma resposta à morte de Kaito, mas uma resposta ao mundo que ele começou a perceber como injusto e cruel. Essa transformação é algo que muitos podem se identificar, já que ao perder alguém querido, a raiva muitas vezes surge como uma reação natural à sensação de impotência. Gon e Kurapika compartilham uma jornada de perda, mas as formas como lidam com elas são drasticamente diferentes. Kurapika, motivado pela morte da sua família nas mãos dos criminosos da trupe fantasma, mergulha em uma obsessão por vingança. Sua história é marcada por um foco implacável em cumprir a sua missão, buscando destruir os responsáveis pela tragédia de sua vida. Por outro lado, Gon, ao longo de sua jornada, também se vê consumido pela raiva, mas sua motivação não é apenas a vingança, mas a busca por justiça de uma maneira mais complexa e interna. Ambos os personagens, portanto, enfrentam as consequências da perda e tentam lidar com a dor de maneiras diferentes, mas as duas histórias servem como lembretes do quão destrutiva a obsessão por vingança e poder pode ser. A diferença crucial está na maneira como a dor de Gon, ao invés de ser direcionada apenas para um alvo externo, reflete em uma batalha interna que tem consigo mesmo, tentando encontrar um propósito enquanto lida com sua própria falha em salvar aqueles que ama. O momento em que Gon confronta Pitou é talvez um dos mais marcantes de Hunter x Hunter. Ele renuncia a tudo, seu futuro, sua saúde e sua própria vida, para alcançar a força necessária para derrotar Pitou. Gon não é mais o herói nesse momento, ele é uma força da natureza, motivada pela dor e pela raiva. Sua transformação não é apenas física, ela é o auge da sua queda emocional e espiritual.
Gon, que começou como uma luz de esperança, se torna a personificação da vingança. Durante a sua transformação, Gon passa por uma mudança drástica, não só física, mas também psicologicamente. Visualmente, ele adquire um aspecto desfigurado, quase monstruoso, refletindo a intensidade de sua raiva. Seus olhos, que antes eram os de um garoto inocente, agora estão tão vazios e cheios de um ódio insano. Sua expressão, normalmente expressiva e cheia de vida, torna-se fria e impassível, revelando o profundo vazio que tomou conta de sua alma. Nos aspectos psicológicos, essa transformação marca o momento em que Gon abandona totalmente seus princípios. A busca por vingança é tão forte que ele está disposto a sacrificar tudo, até mesmo a sua própria humanidade. Essa queda de um garoto que sonhava com um futuro cheio de possibilidades para uma besta consumida pela ira e pelo desejo de vingança é um dos momentos mais trágicos e poderosos de Hunter x Hunter, mostrando o quanto a dor pode deformar o psique de uma pessoa. A raiva de Gon tem um custo imenso. Um dos maiores impactos é a sua alienação em relação aos outros, especialmente a Killua, seu melhor amigo. Killua, que sempre esteve ao lado, agora se vê impotente, incapaz de ajudar Gon ou impedir sua autodestruição. Gon, tão consumido pela raiva e pela necessidade de vingança, começa a afastar aqueles que se preocupam com ele. Sua obsessão o leva a ignorar os alertas de Killua, que tenta de todas as formas fazer Gon voltar à sua sanidade. A frieza e o desespero de Gon criam uma barreira entre eles, afastando o amigo que ainda tentava impedi-lo. Esse distanciamento doloroso é um reflexo de como a raiva, se não controlada, pode destruir mesmo os laços mais profundos. A alienação de Gon é uma das consequências mais trágicas de sua jornada, e é algo com o qual muitos podem se identificar, pois a raiva, em alguns momentos da vida, pode ser tão avassaladora que nos faz afastar até os que mais amamos. A jornada de Gon em Hunter x Hunter lembra um dos personagens de anime que, como ele, perdeu toda a sua humanidade, em busca de vingança ou por causa da dor. Um exemplo clássico é o Guts de Berserk. Assim como o Gon, Guts passa por uma jornada marcada pela perda e pela raiva, o que acaba distorcendo a sua essência. A diferença é que Guts, embora também seja consumido pela dor, nunca chega a perder completamente a sua humanidade. Em vez disso, ele luta constantemente contra um monstro dentro de si. Em contraste, Gon, ao se transformar em uma versão quase demoníaca de si mesmo, parece ter perdido a batalha interna contra sua própria escuridão. Ambos os personagens compartilham a tragédia de perder algo fundamental em si mesmos, mas suas respostas à dor e à vingança são diferentes. Gon se destrói a si mesmo no processo, enquanto Guts busca, de forma agonizante, uma maneira de se manter humano, apesar de tudo. Essas comparações revelam a complexidade da dor e da vingança no mundo dos animes, e como, muitas vezes, ela pode consumir o que resta de nós. Logo após a batalha contra Pitou, Gon não saiu como um vencedor, ele saiu como alguém irreparavelmente quebrado. Seu corpo estava destruído, mas o maior dano foi dentro dele. Gon não apenas perdeu Kaito, ele perdeu quem ele era. Ao entregar tudo pela vingança, Gon mostrou que a raiva, quando alimentada, pode consumir tudo que temos de bom. Nesse momento, ele não era mais um garoto em busca de seu pai. Ele era um reflexo de como o ódio pode nos transformar em algo irreconhecível. A jornada de Gon ressoa profundamente com muitos fãs de Hunter x Hunter, pois ela reflete aspectos da experiência humana que são universais. O desejo de vingança, a dor da perda e o quanto isso pode afetar nossas relações mais próximas. A obsessão de Gon, alimentada pela raiva e pelo desejo de vingança, não é algo alienígena para o público. Todos nós já passamos por momentos em que um objetivo ou desejo, por mais legítimo que pareça à primeira vista, acabou afastando as pessoas que amamos. Essa desconexão é um tema que muitos podem reconhecer em suas próprias vidas, seja em relações familiares, amizades ou até mesmo no ambiente de trabalho. A história de Gon nos força a questionar até onde estamos dispostos a ir por algo, e se o que estamos sacrificando ao longo do caminho realmente vale a pena. A dor de Gon, alimentada por sua vingança cega, mostra que muitas vezes nossas buscas por algo grande pode nos afastar de quem realmente importa. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que estamos deixando a obsessão ou rancores distorcer nossas relações e nos afastarem do que realmente importa?
Um dos laços mais emocionantes e trágicos em Hunter x Hunter é o vínculo entre Gon e Killua. Desde o início da série, Killua esteve ao lado de Gon, oferecendo o apoio incondicional e a amizade verdadeira. Mesmo nos momentos mais difíceis, como quando Gon se deixa consumir pela raiva após a perda de Kaito, Killua nunca abandona seu amigo, apesar de ver o quão destrutivo o comportamento de Gon se torna. Essa amizade inabalável é algo que muitos fãs podem identificar como a essência da verdadeira amizade, estar presente mesmo quando o outro não consegue mais ver o caminho certo. Porém, a amizade entre Gon e Killua também é marcada por uma grande dor. Killua, impotente, assiste ao seu amigo se destruir, e sua dor não é apenas pela perda, mas pela incapacidade de impedir o que está acontecendo. Muitos de nós já experimentamos a dor de ver alguém que amamos se tornar o caminho autodestrutivo, e a história de Gon e Killua é um reflexo disso, mostrado como a raiva e o rancor podem corroer até os laços mais fortes. Quantas vezes sacrificamos parte de nós mesmos por alguns objetivos que, no fim, não trazem verdadeira satisfação? A história de Gon nos faz olhar para dentro de nós mesmos e questionar nossos próprios limites. Estamos dispostos a ir tão longe por algo que, no final, pode nos deixar mais vazio do que antes? A busca implacável de Gon pela vingança lhe dá um poder imenso, mas o que ele perde ao longo do caminho é o que realmente define quem ele é, a sua humanidade. A história de Gon é uma reflexão poderosa sobre como, muitas vezes, o que buscamos não tinha mais o que nos dar. Gon poderia ter seguido um caminho diferente, mas a sua jornada faz lembrar que, no fim, são os laços que formamos com os outros que nos definem, não as vitórias que alcançamos por conta própria. Gon sobreviveu, mas foi forçado a encarar a si mesmo. Sua conversa com Jin na Árvore do Mundo foi um momento de reflexão e crescimento. Jin, que parecia distante e indiferente, ofereceu a Gon uma visão que ele precisava ouvir: que o mundo é vasto e há sempre mais a explorar. A jornada de Gon não acabou na vingança, ela foi um novo começo. E a sua história para nós é um lembrete de que sempre podemos nos levantar, mesmo após as nossas piores quedas. A Árvore do Mundo em Hunter x Hunter é um ponto crucial na jornada de Gon, simbolizando tanto o crescimento quanto o renascimento. Quando Gon está na sua forma mais vulnerável, quase destruído por sua busca incessante por vingança, a cena da Árvore do Mundo se destaca como um momento de profunda transformação. A árvore não é apenas um lugar físico, mas um reflexo da própria jornada de Gon. Suas raízes, que penetram nas profundezas do terreno, representam suas experiências passadas, as cicatrizes e os erros cometidos ao longo de sua trajetória. Já o seu topo, que se estende em direção ao céu, simboliza as possibilidades de renascimento e de um novo começo. A partir dessa cena que Gon começa a encontrar as forças para reconstruir sua alma e se recuperar da perda de sua humanidade, um passo importante no processo de cura e crescimento pessoal. A recuperação do Gon não seria possível sem o apoio incondicional de seus amigos, especialmente Killua e a sua irmã, a Luca. Embora Killua tenha sempre sido uma presença constante ao lado de Gon, é na fase mais crítica da recuperação de Gon que ele se torna verdadeiramente essencial. A conexão de Killua com a Luca, que possui poderes extraordinários, se torna um ponto-chave para a cura do Gon. Essa cena é emocionantemente potente, pois exemplifica o poder dos laços humanos, não só entre irmãos, mas também entre amigos. Killua, que já viu Gon passar por suas próprias tragédias, se dedica a fazer o impossível para salvar o seu amigo, sacrificando tudo, até mesmo suas próprias limitações, para alcançar o seu objetivo. Esse gesto de lealdade e amor fraternal é fundamental para que Gon encontre novamente o caminho da luz. A jornada de Gon de cair das profundezas da raiva e da vingança para finalmente encontrar a redenção é uma história que ressoa como muito de nós. Assim como Gon encontrou forças para continuar, nós também podemos. Não importa o quanto fundo caímos, sempre há um caminho de volta. Essa reflexão é um convite para que todos nós, que enfrentamos nossos momentos mais sombrios, lembramos que é possível recomeçar. Gon representa a luta interna que todos enfrentamos ao longo de nossas vidas, e sua recuperação não é apenas física, mas também espiritual, emocional e psicológica. O poder da amizade, dos laços humanos, é capaz de nos puxar para fora das situações mais desesperadoras, mostrando que, mesmo quando sentimos que estamos sem forças, há sempre um caminho de volta. Gon Freaks não é apenas um personagem, ele é um espelho de nossas próprias lutas internas. Sua jornada nos mostra quão fácil é perder o caminho, mas também o quão importante é se levantar e recomeçar.
Para todos que enfrentaram perda, dor e arrependimento, Gon nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma chance de redenção. Ele nos lembra de nunca desistir de lutar por aquilo que importa e de sempre procurar a luz, não importa o quão distante ela pareça. Bom, é o que eu acho.